Olá, você está no devocional Sementes do Secreto. E a semente que eu quero compartilhar com você hoje diz respeito ao tema Tempo determinado, tempo para propósito. E nós vamos entender isso em Eclesiastes, no capítulo 3 e o verso 1, quando o sábio nos diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. 2 pontos. E ele prossegue uma lista até o verso de número 8. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Ele vai especificando os tempos diversos aqui, onde nós vamos entender muita coisa. Mas vamos separar bem aqui tempo determinado e tempo para propósito. Nos diz a palavra aqui, tudo tem o seu tempo determinado. Qual é o tempo determinado de um ano? Alguém dirá 12 meses ou 365 dias, quando bissexto 366. Mas esse é o tempo determinado, é um tempo macro, é um tempo maior. Mas dentro desse tempo determinado, o sábio continua dizendo, há também tempo para propósito. Dentro do tempo determinado, há tempo para propósito. E aí ele prossegue dizendo, tempo de nascer e tempo de morrer. Entre o tempo de nascer e o tempo de morrer, há aqui um propósito de tempo determinado, e dentro desse tempo determinado, tempo micro, tempo para propósito. A gente precisa discernir com a sabedoria que Deus nos dá, e se a gente não tem, a gente pode pedir para Ele, que Ele liberalmente nos dá. Tiago 1, verso 5 diz isso. Se alguém não tem sabedoria, peça para Deus, que Ele livremente vai dar e não vai jogar em face. A Bíblia nos manda pedir aquilo que Deus quer nos entregar. Mas, por vezes, a gente pede aquilo que Deus não quer dar para nós. E tanto sim quanto o nome de Deus são bênçãos para o coração do piedoso que confia na soberania da vontade de Deus. Tá, vamos à questão do tempo. Tempo determinado e tempo para propósito. O tempo determinado já entendemos que é o tempo macro, mas o tempo micro é o tempo para propósito. Dentro do tempo determinado, a gente precisa discernir propósitos que devamos viver. E dentro desse tempo para propósito, há muita coisa que Deus quer ensinar ao nosso coração. E é importante a gente discernir e não pular etapas, não pular fases, mas viver dia a dia, dentro do tempo determinado, o tempo para propósito. E compreender o que é tempo para propósito é olharmos para o capítulo 1 e o verso 5 de Jeremias, quando Deus fala ao profeta, através do profeta, para o profeta. E olha o que Deus diz. Ainda antes que eu te formasse no útero materno te conheci, as nações te consagrei e te dei por profeta. Observe que dentro do tempo determinado para a vida de Jeremias, Deus traçou um propósito, e isso veio junto com Jeremias, no DNA dele, um propósito de glorificar a Deus sendo um profeta do Senhor. Discerna no tempo determinado qual o propósito de Deus, inclusive o seu tempo vocacional, um tempo de propósito vocacional. E dentro disso, viva todos os teus dias para a glória de Deus. Você vai discernir dentro desse tempo determinado um tantão de outras coisinhas para fazer, mas tudo diz respeito a um propósito que aponta para o determinado. É muito bom a gente refletir isso. É muito bom a gente entender a respeito disto. Porque a gente não vai viver no escuro. Todos os dias nós vamos acordar para uma finalidade, de glorificar a Deus naquilo que Ele tem esperado de nós. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe com essa palavra, trazendo iluminação aos teus olhos do entendimento e te fazendo andar, dando passos firmes dentro do propósito do Senhor para a tua vida. Porque se existe algo pior do que a morte, é você viver uma vida sem propósito. Alguém já disse isso e é muito sábio compreender. Existe algo pior do que a morte. O que seria viver uma vida sem propósito? Então, dentro do tempo determinado,
discirna o tempo para propósito e glorifique a Deus nele. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, abra os olhos do entendimento do nosso coração, para que uma vez esses olhos abertos jamais se fechem e a gente possa andar firmemente dentro daquilo que o Senhor espera de nós. Eu oro em nome de Jesus. Se essa semente tem abençoado você, espalhe ela para mais pessoas e seja junto comigo um semeador da boa semente. Que Deus em Cristo te abençoe.